Olá, esse é o curso de inglês voltado ao agronegócio. Bem-vindo a mais uma aula. Vamos lá? As unidades são bem fáceis. Provavelmente vocês já conhecem elas. Mas vamos falá-las mesmo assim, mesmo que só para revisar. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aqui é só decorar. E a partir daqui, a gente também vai só decorar, mas tem algumas coisas que a gente pode prestar atenção. Em seguida, nós vamos ter 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 51, I want 16. 17, 18, 19. Note que a partir do 13, todos os números até o 19 vão terminar com teen. Então nós temos 13, 14, 15 e assim por diante. Uma curiosidade é que a partir dos 10 anos de idade até os 12, você é considerado pre-teen, ou seja, teen significa adolescente, pre-teen, pré-adolescente. E a partir dos 13 até os 19, você é um teenager, você está na idade dos teens, ou seja, a adolescência é dos 13 aos 19 anos para o inglês. Isso ajuda você a memorizar os teens, 13, 14 e assim por diante. Daí nós temos as dezenas. Nós temos 20, 30, 40, 50. Então vamos ver como elas são em inglês até o 90. Então nós temos 20, 30, Same good cattle, folks. Here we go. 131 and 31 minute and 102 minute. 40, 50, 60, 70, And 70, 71, 71, 1 80 e 90. E agora é muito fácil para a gente combinar as dezenas com as unidades que nós vimos do 1 até o 9. Para fazermos, por exemplo, 25, 32, 47, 59, tudo que você precisa fazer é mencionar a dezena e logo em seguida a unidade. Dessa maneira. 22, dezena, 20, unidade, 2, 22. 34, 34. 59, 59. 87, 87. Muito fácil, não? Na escrita, a dezena e a unidade são separadas normalmente com um hífen. Em português, nós falamos e para separá-las. Em inglês, não teria o e, ficaria simplesmente 45. Nas centenas, eles têm um método um pouco mais fácil do que o nosso. Vocês precisarão memorizar essa palavrinha aqui. 100. 100 representa cento. Então é importante você mencionar uma unidade e em seguida 100. No português, nós às vezes inventamos uma palavra nova para representar uma quantidade de centenas. Como por exemplo, 300 ou 200, 500. São palavras inventadas que representam aquele número. Já no inglês é mais fácil. Você fala, por exemplo, 100, 200, 300, 400 e assim por diante até o 900. E você teria o equivalente a 100, 200, 300, 400, 900 e dessa forma que você representará as centenas em inglês. E agora nós temos que aprender a combinar as centenas com as dezenas e as unidades. Para fazer um número como 429, você tem que mencionar 400, ou seja, 429. Note que entre a centena e a dezena nós temos um and, que é o e. Já entre a dezena e a unidade não tem nada. Seria o hífenzinho, mas na fala ele não aparece. Outro número. 670.
671. 671. 915. 915. E assim por diante. Agora, para os milhares, vocês terão que decorar uma outra palavra. Essa palavra é o thousand. O thousand representa 1000. Então, da mesma maneira que nós fizemos lá atrás, 100, 200, 300, agora nós vamos fazer com o thousand. E nós temos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 8000, 9000. Todos eles ficarão 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 7.000, 8.000, 9.000. E daí agora nós podemos combinar tudo e fazer números um pouco maiores, como 2.647, 2,647, 3.821, 3,821. Nós não precisamos parar no 9.000. Nós podemos falar 10.000, 11.000, 19.000, 22.000, 99.000, da mesma maneira que nós fazemos no português. Ou seja, 40.000 você tem que mencionar 40 e em seguida 1000. 40.000, 40,000. 42.000, 42,000. E daí nós podemos fazer um número um pouco maior, como 63.633. 63,633. E logo a seguir nós teríamos números ainda maiores, como 121.000. Não é tão difícil quanto parece. Tudo que você precisa fazer é lembrar do 100, que seria o 100, e falar 121,000. Ou seja, 121,000. 121,000. Ou, por exemplo, 123.123. Nós teríamos 123,123. Depois disso, nós teremos as casas de millions, billions, milhões, bilhões. É só seguir a mesma regrinha. Você vai falar, por exemplo, 999 milhões. 999 million. Agora vamos falar um pouco dos períodos que nós temos no inglês. Normalmente no português nós temos só 3 períodos, que é manhã, tarde e noite. Talvez 4 se você quiser incluir madrugada. Daí, no inglês nós temos já padrão 4 períodos, que seria morning, afternoon, evening e night. Morning seria manhã. Afternoon é uma combinação de 2 palavras. Noon significa meio-dia. After significa depois, ou seja, afternoon, depois do meio-dia. Logo, tarde. Evening significa noite. E night significa noite também. E aí? Qual a diferença então entre evening e night? Não existe um período exato para evening. Normalmente é considerado evening como se fosse o entardecer, entre umas 5:30 até umas 7 horas da noite. Mas isso não é oficial. Então é interessante você padronizar o evening como good evening, boa noite, oi. É o boa noite que você vai dar para alguém quando você está chegando em algum lugar. Já o good night seria o boa noite, tchau. É o boa noite que você vai falar quando você vai embora, você vai se despedindo de alguém. Agora vamos dar uma olhada em horas e datas. As horas no inglês funcionam um pouquinho diferente do que as horas no português. Normalmente no português nós temos um período que se estende de 0 a 24 horas. Ou seja, é comum para nós, logo depois do meio-dia, falarmos 16 horas, 19 horas, sabendo que isso representa, na verdade, 4 horas da tarde ou
17 horas. Só que no inglês eles usam um período que é de 12 a 12 horas. Ou seja, você não usaria, por exemplo, 17 para representar 5 horas da tarde. Você tem um período de 24 dividido exatamente no meio. Ou seja, ele vai de 0 a 12 e de 12 a 12. Do lado de cá, nós temos AM. AM. AM representa manhã e madrugada. Já do lado de lá, nós temos PM. PM. Ele vai representar tarde e noite. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 AM, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 da manhã ou madrugada. E deste lado nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PM, que seria da tarde ou da noite. Exatamente no meio nós temos o meio-dia. Ele não se enquadra nem em PM nem em AM. Então você fala simplesmente noon. Noon representa meio-dia em ponto. Da mesma maneira que nós teríamos lá no fim midnight, que seria simplesmente meia-noite. É bem comum no inglês nós utilizarmos expressões na hora de falarmos as horas. A primeira expressão importante seria o o'clock. O, apóstrofo, clock. O'clock representa uma hora cheia, ou seja, uma hora que não tem minutos. Ou seja, 1 em ponto da tarde. 1 o'clock p.m. 6 em ponto da manhã. Ou seja, 6 o'clock a.m. É também bem comum você ter expressões relacionadas a múltiplos de 15. Ou seja, quando você tem 15 minutos, 30 minutos e 45 minutos. 15 minutos no inglês é comumente se referido como a quarter, ou seja, um quarto. Porque uma hora tem 60 minutos e 15 minutos tem um quarto de hora, ou seja, a quarter, 15 minutos. A partir daí, nós temos duas expressões que eles gostam de usar bastante. A quarter past ou a quarter to. A quarter past é para você utilizar quando você tem hora e 15. Ou seja, 4 e 15, a quarter past 4. Ou seja, 15 minutos passados das 4. Se nós temos a quarter to, nós teremos, por exemplo, 4 e 45. Por quê? Porque é um quarto para a próxima hora. Ou seja, a quarter to 5 seria um quarto para as 5. 4 e 45. 30 é representado por half. Half significa meio ou metade. Da mesma maneira que nós fazemos em português, 3 e meia. O meia representa meia hora, metade de uma hora. Então, no inglês nós temos 4 and a half, 4 e uma metade. Eles utilizam também half past 5, ou seja, meia passada da hora. Ou seja, half past 5 seria 5 e meia. Já com meio-dia e meia-noite, aí nós não falaríamos, por exemplo, noon 30 ou a quarter past noon. Quando você está falando uma hora que é meio-dia e alguma coisa, aí você vai falar 12:13, meio-dia e 13, p.m., porque acabou de passar para aquele lado. Então, por exemplo, 12:20 p.m., nós teremos algo como 12:20 da tarde. A mesma coisa acontece com meia-noite, só que ao invés de ser p.m. seria a.m. Por exemplo, 12:30 a.m. seria meia-noite e